Eu sou Mário Persona e estas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebo com frequência esta pergunta se os mortos estariam dormindo, e ela costuma vir acompanhada de versículos tirados do contexto, fora do contexto, completamente. E a dúvida das pessoas é recorrente porque elas aprenderam isso nos ensinos de uma mulher que, para começo de conversa, nunca deveria ter ensinado. Eu estou falando da falsa profetisa do Adventismo do sétimo dia, chamada Ellen White, e a Bíblia deixa muito claro que o ensino de doutrinas é vedado à mulher por ser ela mais suscetível aos ataques de Satanás e por ter sido Eva e não Adão que foi enganada pela serpente. A passagem é esta que proíbe a mulher de ensinar. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Outra tradução, a tradução de Darby, fala do marido e da mulher permanecerem em fé, amor, santificação. Em outros textos e vídeos eu falei de alguns dos erros que essa mulher ensinou, como a guarda do sábado, a lei de Moisés. Eu acredito que só não falei das várias vezes que ela e os seus sucessores marcaram a volta de Cristo e depois precisaram inventar uma desculpa qualquer por não ter acontecido tal evento. Outro erro gravíssimo ensinado por essa mulher é sua interpretação de Levítico, quando são dadas instruções de uma oferta envolvendo 2 bodes. Ali diz que também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico 16, de 7 a 10. Os 2 bodes compõem uma figura apenas de Cristo nos 2 aspectos da sua morte na cruz. O primeiro bode, que era pelo Senhor, representava Cristo atendendo a todas as justas, santas demandas e reivindicações de um Deus santo com relação ao pecado. Apenas este bode era sacrificado fazendo expiação que será pelo povo, e Arão trará o seu sangue para dentro do véu e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Eu li aí Levítico 16, de 15 a 16. Enquanto isso, o segundo bode, chamado de bode emissário, prefigurava Cristo atendendo perfeitamente toda a culpa do homem, cujos pecados Deus lança no esquecimento, fazendo dessa oferta uma figura com dupla face. Os 2 bodes são uma figura só com dupla face, uma relacionada a Deus e outra ao homem. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Levítico 16, de 21 a 22. Mas qual foi o estrago que o ensino de Ellen White fez com essa figura mostrada por Deus? Ela transformou o segundo bode, o bode emissário, numa figura de Satanás, como culpado pelos pecados humanos. Se já não fosse grave transformar uma figura de Cristo numa figura de Satanás, tal raciocínio faz do inimigo de nossas almas coautor da nossa salvação. A conclusão é que se Satanás não tivesse dado uma mãozinha na obra de Cristo, nós não poderíamos ter sido salvos. Eu sei que a sua dúvida não foi esta, mas é sempre bom mostrar um pouco mais do lamaçal de má doutrina que existe na base dessa religião
que se apoia sobre os falsos ensinos de sua suposta profetisa. Alguns adventistas poderão ficar irados com minhas palavras, mas o que o Senhor fazia quando se deparava com os enganos que eram ensinados pelos fariseus da sua época? Não era passando a mão na cabeça dos hipócritas, não, que ele alertava os seus discípulos contra o fermento dos fariseus e dos saduceus, que era a sua doutrina. Mateus 16, de 11 a 12. Então o Senhor denunciava os erros com duras palavras, e os seus propagadores, os que pregavam isso, ele chamava de raça de víboras. Do mesmo modo, o que eu digo aqui não é acerca dos seguidores da religião adventista, as pessoas comuns que estão sendo enganadas, mas eu estou falando das doutrinas dessa seita que foram ensinadas por sua falsa profetisa e também por seus falsos mestres, sobre os quais recai a responsabilidade dos desvios que estão cometendo. É uma coisa muito séria isso. Nunca aceite totalmente o que um clérigo de alguma religião ensina, sem comparar com o que a Bíblia diz. Porque nós devemos julgar tudo o que chega aos nossos ouvidos. O próprio apóstolo Paulo dizia: julgai vós mesmos o que digo. E ele ensinou que quando os cristãos estivessem reunidos, congregados ao nome de Cristo, deveria existir o julgamento contínuo daquilo que estivesse sendo pregado. Ali diz na passagem: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, 1 Coríntios 14, 29. E quando alguém é um empregado de uma instituição religiosa, não precisa ser muito inteligente não para perceber que ele é obrigado a ensinar apenas aquilo que os seus empregadores determinarem. Ele não pode sair fora da linha. O resultado disso é que não existe liberdade para que o Espírito Santo use completamente alguns que dentre eles sejam verdadeiramente convertidos, pois não poderão ser vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparados para toda boa obra. 2 Timóteo 2,21. Só algumas obras poderão fazer. Os muros doutrinários da instituição e a reverência que é criada em torno da sua falsa profetisa barram qualquer tentativa de se crer em tudo o que a Bíblia diz e que venha a entrar em conflito com os dogmas da instituição que os pregadores têm que obedecer porque são empregados dela. O Senhor não usava de linguagem politicamente correta quando denunciava a classe clerical do seu tempo. Os clérigos do seu tempo, os falsos mestres que torciam as Escrituras, eram enganados e enganavam também as pessoas. Jesus os chamava de guias cegos, insensatos, coais mosquito, engolis camelo, escribas, fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Ele falava assim: vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia, fingimento e de iniquidade. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tudo isso está em Mateus 23. Os que são contaminados por essas falsas doutrinas passam a acreditar naquela doutrina que eu considero a que tem consequências mais terríveis na vida aqui nessa vida. É o sono da alma. Esses poderão citar até o livro de Eclesiastes para justificar a ideia de que os mortos estariam num coma induzido, sem a possibilidade de pensar e se comunicar com o seu exterior. E uma passagem preferida por eles é a seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:5. A questão é que a perspectiva de Eclesiastes é da terra, ou seja, nós olhamos para um cadáver e dizemos que parece que está dormindo. Tudo em Eclesiastes é das coisas que acontecem debaixo do sol. Não tem nada espiritual nesse livro. E debaixo do sol é uma expressão muitas vezes usada no livro de Eclesiastes. Ora, você nunca foi a um velório e escutou as pessoas comentarem: ai, parece que está dormindo. É evidente que elas falam do corpo, do morto no caixão, e as funerárias até capricham na maquiagem para criar a impressão de sono na morte. Mas se a morte fosse mesmo um sono, sem sonhos, como pensam alguns, então o rico da história conhecida como Rico e Lázaro precisaria fazer um tratamento para parar de falar enquanto dorme. Apesar de estar morto e o seu corpo sepultado, a sua alma no Hades conversou um bocado com Abraão, que para os judeus era uma figura representativa de Deus.
Você mesmo pode conferir a história toda em Lucas 16, 22 a 31, onde o rico morto diz um monte. Ele diz coisas como: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para qualquer um que não tenha sido reprovado em interpretação de texto, isso mostra claramente que os mortos não estão apenas conscientes e são capazes de comunicar, como eles também experimentam sofrimentos equivalentes aos que sofriam quando estavam nos seus corpos, como tribulação de consciência, sede, dores e queimaduras. Assim como o amputado pode sentir os seus membros que já não existem, sentir dor às vezes, desviar de móveis até, um morto continua com as suas sensações, ecoando na sua alma. Então o rico estava muito consciente ali. Ainda pensando nesse falso ensino, dessa falsa profetisa sobre o sono da alma, o que dizer então de Moisés, que morreu e apareceu no Monte da Transfiguração? Ele não só apareceu bem desperto, como também falava com Jesus de sua morte que deveria acontecer em breve. A passagem diz que estavam falando com ele, com Jesus, dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lucas 9, de 30 a 31. Não é maravilhoso pensar que o assunto do céu seja o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo? É de sua visão do céu que João, o evangelista, diz assim: Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Apocalipse 5, 6. O que pensar também das almas dos mortos na grande tribulação que aparecem em Apocalipse clamando a Deus? Elas estavam bem despertas e falantes até, com excelente memória do que tinha acontecido na terra. A passagem Apocalipse diz: Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, de 9 a 11. A falsa doutrina do sono da morte obriga os adventistas a fazerem malabarismos, como alegar que o malfeitor na cruz não estaria naquele mesmo dia desfrutando acordado da companhia de Jesus no paraíso, como lhe havia sido prometido pelo próprio Senhor. Isto porque, se tentarem encaixar o sono da alma naquele episódio, Jesus nunca poderia ter dito ao homem moribundo: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Ele teria dito: hoje estarás dormindo no paraíso. A explicação dos que seguem os falsos ensinos de Ellen White é que a verdadeira tradução bíblica para esta passagem seria: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como está na Bíblia. Se fôssemos seguir tal explicação, que é a mesma dada pela seita das Testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo, nós teríamos de acreditar que o malfeitor não estaria no paraíso com ele naquele mesmo dia, mas que Jesus teria dito naquele dia que ele ainda estaria no paraíso em algum dia futuro. Deixa eu desenhar para você entender o que está acontecendo aqui. Se você recebeu uma mensagem minha, sem pontuação, dizendo o seguinte: podes crer, hoje vou passar na tua casa. O que você entenderia? Que a ênfase estaria no podes crer hoje ou no hoje vou passar na tua casa? Seria uma bobagem incluir na mensagem a palavra hoje apenas para dizer que hoje é o dia que eu estou mandando a mensagem. Mesmo porque não seria possível ter dito tal frase amanhã ou ontem. Além disso, o verbo que antecede o hoje está no presente, não no passado. Disse, ou no futuro, direi, o que já eliminaria a necessidade de se colocar hoje, se a intenção fosse identificar quando eu estou dizendo aquilo. Por isso a ênfase do que Jesus disse ao malfeitor na cruz estava no
Hoje estarás comigo no paraíso, e não no te digo hoje. Não faz nenhum sentido. O cumprimento dessa promessa era também o que o apóstolo Paulo almejava em Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo não disse que dormir é ainda muito melhor. Ou partir, esperar estar com Cristo algum dia no futuro seria ainda melhor. Não, a sua certeza era do encontro imediato com o seu Salvador, assim que saísse aqui da terra, e não da passagem da vida na terra para uma maca num ambulatório celestial, para esperar num profundo coma espiritual pelo dia da ressurreição do seu corpo. Eu enquadraria a doutrina do sono da alma não apenas como uma questão de semântica, mas sim como um silvo maligno impregnado do hálito da serpente que enganou Eva no jardim do Éden. Para saber a razão de eu dizer algo tão radical, associe essa doutrina do sono da alma com outro falso ensino da profetisa dos adventistas, que é o do aniquilamento final dos ímpios. Atropelando a afirmação bíblica de que existe um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 25:41, o adventismo ensina que eterno não seria tão eterno assim, mas um fogo que destruiria para sempre os que não tivessem sido salvos, aniquilaria todos os perdidos. Jesus também falou de uma condenação onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Marcos 9:44, o bicho ou verme, dependendo da tradução, que nunca morre, nos fala de uma imortal consciência que fica atribulando eternamente os perdidos. Isaías usa a mesma expressão ao falar de forma metafórica dos inimigos de Israel que serão mortos. Lá diz: verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Isaías 66:24. Se você realmente acreditar nos ensinos de Ellen White, provavelmente não terá lá muito amor pelos perdidos, a fim de buscar levá-los a conhecer a Cristo. Talvez deseje convertê-los à sua religião, mas se não conseguir, o que importa se eles forem perdidos? Afinal, se eles serão aniquilados no final e deixarão de existir, isso demonstra que não farão qualquer diferença na eternidade. Quantas pessoas você conhece que gostariam de simplesmente desaparecer e deixar de existir? Tem um monte. Talvez você seja uma delas. Deixar de evangelizá-las poderia até ser um favor para elas alcançarem o que elas sempre desejaram, o aniquilamento, não existir mais. Um amigo que escutou a conversa de um testemunho de Jeová, tentando conquistar um ateu para sua religião, viu o ateu ficar todo feliz quando escutou a falsa doutrina do aniquilamento da alma, que é a mesma ensinada no Adventismo do sétimo dia. Aí o ateu agradeceu o testemunho de Jeová, dizendo assim: você garante que eu vou deixar de existir? Uau! Muito obrigado! Isso era tudo que eu queria ouvir. Eu não tenho nenhum interesse em continuar existindo para sempre. Olha só. Acompanhe o meu raciocínio para ver onde leva a malignidade da doutrina dessa falsa profetisa que ensinou o aniquilamento dos perdidos. Imagine alguém que não encontra qualquer graça nesta vida, ou até mesmo esteja sofrendo horrivelmente enfermo de uma doença incurável, uma doença com muitas dores. Alguém assim, ao escutar a mentira satânica de que pode deixar de existir no final, poderia optar pelo suicídio ou pela eutanásia. Essa pessoa iria considerar um final de existência digno, morrer para mergulhar num sono profundo, sem sonhos e sem sofrimentos. E quanto a um castigo no juízo final, ela acreditaria que seria algo rápido, já que a sua alma seria logo aniquilada de uma vez para sempre. Uma perspectiva assim da morte seria remédio para muitos sofrimentos desta vida na cabeça de alguns que escutam uma doutrina dessa. Eu nem preciso repetir que quem sussurrou essas mentiras aos ouvidos daquela falsa profetisa foi o diabo, a antiga serpente Satanás. Ele é quem busca a morte daqueles que Deus criou. Sim, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Portanto, fuja desses falsos ensinos. Compare tudo com a Bíblia. Não acredite no que eu estou dizendo. Busque na Bíblia. Veja se é assim que está lá também. Não acredite também nos que têm um cargo eclesiástico, porque são empregados da religião. Eles têm que ensinar isso daí. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.